Evangelho de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 25 ao 34. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou-se imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído virtude ou poder, virou-se e, no meio da multidão, começou a perguntar: quem tocou as minhas roupas, ou quem me tocou? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta e te oprime, e pergunta quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que Tua boa mão nos auxilie, Pai, e que nós saímos daqui, Pai, entendendo a Tua palavra, edificado e com os olhos, Pai, brilhando em admiração a quem Tu és, Senhor Jesus. Que o Senhor vá de encontro a cada coração aflito, a cada alma, Pai, necessitada. E o Senhor nos envie, Pai, a provisão. Fale conosco nessa noite, pois a Tua palavra fala que onde o Senhor encontra 2 ou 3 pessoas reunidos em Teu nome, Pai, o Senhor se faz presente. Então se faça presente nessa noite, fale ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala de Jesus realizando um milagre na vida dessa mulher do fluxo de sangue. Na série dos milagres que nós estamos falando, esse é o 15º. E nós podemos notar aqui uma questão bem interessante, que o evangelista Marcos, diferente de Mateus e Lucas, que também vai narrar esse episódio aqui, ele é bem pontual, ele é menos detalhista que os outros, mas nessa passagem aqui especificamente, Marcos ele conta com profundidade. O texto que nós acabamos de ler aqui, no início do capítulo 5, na própria epígrafe do texto, né, que não é considerado inspirado, mas serve de indicação do que a gente está estudando, o texto vai nos falar de Jesus e o gadareno. Algumas traduções vai chamar de Gesareno. Jesus Cristo ele havia chegado em Gadara, havia expulsado aquela legião de demônios daquele homem possesso, que até então ele vivia pelos sepulcros se ferindo, se mutilando, distanciado da sua família. Mas aí Jesus encontra aquele homem, e o texto é muito preciso quando fala que Jesus, ao pisar em Gadara, a Bíblia vai nos falar que os demônios que estavam naquele homem, ou o homem endemoniado, corre aos pés de Jesus, se rende, se prostra aos pés de Jesus. Isso é interessante porque aquilo que nossas mãos não é capaz de fazer, o simples fato da presença de Jesus realiza. Aquele homem já tinha sido preso por grilhões, por cadeias, mas nada detinha ele. Mas aí Jesus chega e então aquele homem se rende aos pés de Jesus. Em várias ocasiões da nossa vida, nós
às vezes nos pegamos pensando por que a gente empreende tanto esforço em determinada coisa, a gente luta tanto, e às vezes até em nossas orações a gente fala assim, até quando a gente vai ficar lutando tanto? Até quando? Aí a resposta às vezes vem dentro da nossa própria oração, quando nós falamos para Deus, nossas forças estão se esgotando. E aí é Deus já dando um sinal. Então é nesse momento que as nossas forças se esgotam, que Deus entra, que Deus intervém. Quando os nossos recursos se acabam, aí Jesus Cristo chega e Ele opera o milagre. Ele realiza algo extraordinário que nossas mãos não são capazes de realizar. Só que o impressionante é que Jesus faz algo que aquela comunidade inteira não podia fazer, e mesmo assim, aquele povo vai pedir para que Jesus se retire das suas terras. Quando eles veem que o prejuízo foi muito grande, mais de 2.000 porcos se precipitam no mar, aí eles calculam, né? Jesus e o prejuízo, porque evangelho é isso. Evangelho às vezes implica em algumas perdas, e nós não estamos dispostos, ou pelo menos não fomos ensinados assim, a abrir mão de algumas coisas por amor a Cristo. Às vezes nós entramos no Evangelho só com a intenção de ganhar. Venha para Jesus e mude de vida. Venha para Jesus e a tua história vai mudar. De fato a história muda, mas a principal mudança que ocorre na nossa vida é a mudança de condição espiritual. Se antigamente eu era escravo do pecado, agora eu me torno filho de Deus, livre do pecado, do poder do pecado. Então é uma mudança assim, de vida, em primeira instância espiritual. Deus pode nos abençoar financeiramente, se Ele achar por bem, pode. Mas a centralidade do Evangelho não é isso. A centralidade do Evangelho é cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então vamos ter perdas. O próprio Jesus chega a falar assim, olha, que aquele que não está apto a largar mãe, filho, esposa, marido, ou qualquer coisa que seja por amor a mim, não é digno de mim. Não é que Jesus está nos dizendo que, Josué, você vai chegar em casa e vai abandonar Tamires e vai querer viver da obra. Não é isso que Jesus está falando. Isso ele fala, e acredito que é muito difícil Jesus exigir isso, porque na própria palavra dele, ele ordena que os maridos honrem e cuidem das esposas. Então Deus não entra em contradição. Mas o que Jesus está dizendo é que o que vem como prioridade deve ser Ele, irmã Kênia. Jesus deve ser a minha prioridade acima de toda e qualquer coisa, ainda que isso não seja fácil. Na teoria é bonito, mas na prática não é tão fácil assim. Mas quando que isso ocorre? Quando há um envolvimento mais profundo com Deus. Essa semana, mais precisamente, na quarta, eu estava lá na sede, lá, o pastor Lécio ministrando, eu até comentei com a Tamires, que ele falando lá sobre as pessoas que acabam amando mais a bênção do que o Deus que abençoa. E aí ele citou o exemplo de Abraão, que Abraão, antes de ter Isaac, ele vivia construindo altares. Onde Deus falava com Abraão, Abraão parava, construía um altar, adorava a Deus. Até que Deus envia a bênção, a tão amada bênção, Isaac, o filho da promessa. E aí na narrativa bíblica não tem Abraão mais construindo altares. E aí o que Deus faz com Abraão para testar a fé de Abraão? Abraão, pega teu filho, teu único filho, o filho da promessa, Isaac, para você não ter dúvida, é Isaac que eu quero. Sobe para um monte em Horebe, que eu te mostrarei no Moriá, e lá você me oferece o teu filho em sacrifício num altar. Então veja que coisa interessante, que antes de Deus se preocupar com a nossa condição de amor, a bênção que Ele nos proporciona, Ele se preocupa antes em como está o meu coração. Será que o meu coração está nas bênçãos ou está no abençoador? E aí Deus, trabalhando em Abraão, à medida que Abraão restaura o altar aqui externo, há um altar no coração de Abraão que também é restaurado, porque nós corremos o risco de restaurar o altar e mesmo assim não restaurar a adoração, porque o altar é minhas mãos, mas a adoração parte do coração, e a adoração geralmente é uma entrega daquilo que eu amo. Quando Abraão decide entregar Isaac, ele está decidido a entregar aquilo que ele mais amava. Então
há um esclarecimento maravilhoso na palavra de Deus. Seria bom que o povo entendesse o que é adoração que agrada a Deus. Porque nós podemos estar fazendo coisas com as nossas mãos para Deus e o nosso coração está distante dessas coisas que estamos fazendo para Deus. Então, existe esse critério: restauração de altar e restauração de adoração no nosso coração. E aí, o que o povo fala? O povo fala para Jesus: vai embora. E Jesus, ele vai, porque ele não insiste em ficar na vida de quem não quer ele. Que nós sejamos sábios e não, de maneira nenhuma, coloquemos Jesus para fora da nossa vida. E às vezes alguém pode até falar: poxa, mas eu jamais vou falar para Jesus sair da minha vida. Pois é, com palavras talvez nós não falemos, mas em nossas atitudes. Porque, por exemplo, se você está em um ambiente que as pessoas se comportam de forma estranha, às vezes as pessoas nem te falam para você ir embora. Eu, particularmente, quando eu estou num ambiente que começa a tocar música que denigre a imagem da mulher, enfim, já sabe do tipo de música que eu estou falando. Ninguém precisa me expulsar dali para eu saber que a minha presença ali não cabe mais. Então eu me levanto e me retiro. Jesus da mesma maneira. Às vezes nós estamos aqui adorando a Deus com a boca, como dizia Jeremias: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Como que pode isso? Adorar com os lábios e o coração está distante. Isso se chama vício religioso. Eu posso ficar viciado em vir à igreja e mesmo assim não me envolver com o Deus da igreja. Tem gente que criou um mecanismo na mente que acha que o simples fato de estar aqui na igreja vai fazer ela ser amada por Deus. Não é isso. Porque eu posso estar na igreja e estar pior do que as pessoas que estão lá fora. Então eu preciso almejar a presença de Jesus com tudo que eu tenho, com toda a minha alma. É isso que consiste o mandamento: amar ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E aí o que Jesus faz? Jesus entra dentro do barco e vai embora. E quando Jesus está indo embora, o gadareno, outrora escravizado pelo pecado, agora liberto por Jesus, corre até Jesus e fala: eu quero ir contigo também, eu quero ser o teu discípulo. Jesus fala: não, meu filho, aqui já está completo o colégio apostólico. Você vai para a tua casa e prega para os teus parentes. E é interessante porque Jesus e o colégio apostólico já estavam famosos. As multidões se reuniam junto de Jesus e dos apóstolos. E a maioria das pessoas querem isso. Já querem começar envolvido com as multidões. Já querem começar envolvido com o grande ciclo de pessoas que envolve Jesus. Não, eu já quero começar assim no meio das multidões. Calma, filho. Vai lá para a tua casa. Começa a pregar para aqueles que você deu tanto trabalho. E faz a obra. Porque as multidões não vão estar vendo, mas eu que estou te enviando estou vendo. E a mesma recompensa que aqueles que fazem no meio da multidão vão receber, se fizerem legitimamente, porque nem sempre multidão implica a aprovação divina, então você vai receber o mesmo galardão também. E a Bíblia diz que ele foi, e isso eu acho lindo, ele foi e não pregou só para a casa dele, ele pregou para toda Decápole, mais de 10 cidades. Isso é tremendo, porque quanto mais nós nos envolvemos com Jesus, mais cresce uma gratidão no nosso coração. Aí Jesus entra dentro do barco e passa para o outro lado. E aí quando Jesus chega do outro lado, tem uma multidão esperando Jesus. Então, quando nós não somos bem-vindos num lugar, a melhor coisa a se fazer é ir embora. Quando nossa presença não é querida no lugar, não insista em relacionamentos que as pessoas não valorizam. E aí Jesus decide sair. Quando ele chega em Cafarnaum, nós encontramos esse texto. Quando Jesus voltou de barco, versículo 21, para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Olha que coisa tremenda. Jesus é aquele que tem o poder de atrair o povo. Por que Jesus atrai o povo? Porque ninguém que vem a Cristo volta do mesmo jeito. Ninguém que vem a Cristo volta da mesma maneira. Talvez não volte recebendo aquilo que queria receber, mas sempre voltará com aquilo que precisava.
talvez uma palavra de confrontação que vai machucar, mas que vai libertar essa pessoa. Às vezes a pessoa está querendo um pão físico e peixe, mas Jesus quer dar pão vivo, que é a salvação. Então a multidão se aglomera perto de Jesus. E aí o texto de Marcos vai nos informar que de repente uma mulher aparece até Jesus no meio do caminho. Durante o percurso até a casa de Jairo, aconteceu essa abrupta interrupção, porque a Bíblia vai nos descrever que, versículo 22, 23 e 24, Jairo, chefe da sinagoga. O que era o chefe da sinagoga? Era aquele que era responsável por abrir a sinagoga, cuidar da sinagoga, distribuir as funções na sinagoga. Era Jairo esse homem. Jairo era esse homem, príncipe da sinagoga. Ele vai até Jesus porque ele tinha uma filha de 12 anos que estava quase morrendo. Ele deixa bem claro: olha, Jesus, vem comigo porque a minha filha está a ponto de morrer. Jairo era alguém muito importantíssimo. Na outra ocasião, na próxima pregação, a gente fala sobre Jairo. Então hoje vamos ficar pensando só na mulher. E aí Jairo, que era príncipe da sinagoga, chefe da sinagoga, ele abre mão de vários critérios dele, se humilha diante de Jesus, porque isso é uma humilhação. E Jesus vai honrar a humilhação de Jairo e diz: vamos, eu vou contigo. E vai até a casa. Lembra? Jesus foi rejeitado em Gadara, chegou, foi recebido em Cafarnaum, e agora Jairo convida Jesus à sua casa. E Jesus vai. Irmãos, vamos convidar Jesus a não sair da nossa vida, porque eu creio que Ele já está. Às vezes nós cometemos o erro de entrarmos na igreja e começar a oração assim, já percebeu? Senhor, entramos na Tua presença. De vez em quando eu cometo esse erro. Entramos na Tua presença, mas espera aí, será que a gente só entra na presença de Deus aqui dentro? Não, nós já vivemos em Deus, porque Paulo fala lá em Atos 17, porque nele existimos e nele nos movemos. Então não tem esse negócio de entrar e sair, a gente está envolvido. Você está enrolado com Deus até o tutano. Sabe quando você está enrolado com Deus, com um cobertor à noite lá, e você fica tentando se livrar, depois você está enrolado desse jeito aí. Às vezes é um pouco sufocante, mas na noite gélida, como é bom estar enrolado no cobertor. Então, às vezes, a vida com Deus é isso. Parece que é um pouco sufocante, porque o Evangelho cobra mesmo. O Evangelho é radical, a tal ponto de falar que se alguém der um tapa na sua cara, você tem que dar o outro lado da face para a pessoa bater. Então, o Evangelho é confrontador. Então, é esse momento que o lençol da graça nos sufoca. Mas também o Evangelho é gratificante, porque na noite gelada da solidão, do sofrimento, ele nos envolve e nos aquece. Glória a Jesus. E aí, as interrupções eram muito comuns durante o ministério de Jesus, né? E eu gosto do texto que está lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, que é quando o paralítico é carregado pelos seus amigos e eles sobem a casa, abrem um buraco e de repente desce o paralítico onde Jesus está. Jesus estava pregando para a multidão e de repente Jesus cura aquele homem. Vendo a fé dele, realiza a cura. E é interessante que Jesus não perde a compostura quando ele é interrompido, diferente de nós. Quando Jesus conversava com os discípulos em Marcos 8, 31, Marcos 14, 27, Lucas 12. Quando Jesus viajava, por exemplo, em Marcos 10, 46. Quando dormia, Jesus era interrompido. E até quando orava. Até quando Jesus estava orando, ele era interrompido em Marcos 1, versículo 35 em diante. Mas nenhuma interrupção deixa Jesus perturbado ou confuso. Jesus não se desestabiliza com aquilo que nos desestabiliza. Jesus está pregando, está realizando a sua obra missionária lá em João 11. Aí de repente chega alguém e fala assim: Kenny, Jesus, teu amigo Lázaro está quase morrendo. Aí Jesus fala: tá bom, avisa lá para as irmãs dele que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E volta a pregar, volta a fazer a obra. Se fosse nós, ai meu Deus do céu, liga para fulano de tal, manda uma mensagem no grupo aí, pede oração. Orar ninguém quer, mas pedir oração, pede oração. Só que Jesus não, Jesus já fala assim: olha, ele só está... Ele está de boa, está tranquilo. E continuou fazendo a obra. E a Bíblia diz que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar. Nesse período Lázaro morre.
Aí Jesus olha para os discípulos, depois de ter feito a obra, porque Jesus ele tem uma agenda. Ninguém muda a agenda de Deus. Ele tem o tempo de agir, ele não age no nosso tempo, não age fora do tempo e não age antes do tempo, ele age na hora certa. Aí Jesus fala, gente, eu criei um itinerário aqui, não estava agendado não, mas eu que crio a minha agenda, então vamos lá para Betânia lá, porque Lázaro está dormindo demais, eu vou acordá-lo. Aí Tomé toma uma atitude linda, que é, Jesus, agora há pouco o povo de lá estava querendo te apedrejar, o senhor quer ir lá? Então vamos juntos, gente. A gente está com Jesus na multiplicação, vamos estar com Jesus debaixo de pedra também. Todo mundo fala mal de Tomé, mas não fala isso, né? Que Tomé foi o único que disse, vamos morrer com Jesus. Aí os discípulos falam assim, não, se Lázaro está dormindo, não há necessidade de ir lá, porque qualquer pessoa pode despertá-lo. Jesus fala, gente, deixa eu falar aqui com mais clareza, Lázaro morreu. E eu louvo a Deus por não ter ido lá, para que a fé de vocês cresça. Então, no meio da turbulência, Jesus permite que aquilo que está ruim piore mais um pouquinho, para que nós tenhamos uma dimensão maior de quem Ele é. Então, nunca será tarde demais, nunca será ruim demais, a ponto de Deus não agir, mas tenha certeza que quanto mais difícil for, quanto mais trágico for a situação, ainda Deus pode entrar e dar a vitória. Pode até estar na sepultura, mas Deus pode dar um brado lá e dizer, Lázaro, vem para fora, e o nome dele ser glorificado. Jesus não perde então as estabilidades. Oh, glória a Jesus. Então, o que para nós teria sido uma experiência frustrante, era para ele uma oportunidade de ouro. Às vezes nós vemos alguma situação como frustração. Jesus sempre vê situações difíceis como uma oportunidade de ouro em fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E Lucas 8,43, que era médico, Lucas era médico, ele vai falar que ninguém podia curá-lo. Primeira lição, estava ali. Olha que lição extraordinária. A mulher estava onde Jesus iria passar. Ela estava, e o texto aqui implica que ela não chegou. Ela estava, ela permaneceu aguardando que Jesus passasse para então ela tomar uma iniciativa. Então, enquanto Jesus não passa, ela não sai dali. Enquanto Jesus não se manifesta, ela não se retira dali. Afinal de contas, ela não tinha mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo. Então ela está lá, a situação está difícil, ela está dizendo, Jesus vai passar por aqui, enquanto ele não passar, eu não me retiro daqui. Estava ali uma mulher, e vai dar a descrição. E nós podemos destacar aqui pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, apesar do seu sofrimento, ela foi buscar Jesus. Apesar do seu sofrimento, ela foi buscar Jesus. O que as pessoas fazem quando sofrem? Desistem. Desistem da caminhada, desistem da fé, porque acham que Deus a abandonou. Essa mulher está sofrendo, mas não deixa de buscar Jesus. Em segundo lugar, ela gastou muito, ela consultou muitos médicos, mas ela só aumentava o seu sofrimento. E aqui eu não quero dizer para nós não buscarmos médicos, não estou falando isso. Nós devemos buscar os médicos. Os médicos são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas o que o texto deixa claro aqui é que haverá situações na nossa vida que homem nenhum é capaz de solucionar. Só Jesus. E quando os nossos recursos se esvaem, você pega uma pessoa que é da classe alta, da classe média, e quando os recursos dela se esgotam, o que ela faz? Tira a própria vida. Essa mulher não fez isso. Ela vai buscar a Jesus Cristo. Ela vai buscar a Deus. E em terceiro lugar, ela sofre fisicamente, sofre emocionalmente e sofre socialmente. Vamos dar uma lida lá em Levítico 15, versículo 25 ao 26.
qualquer cama, falando da mulher que tinha o fluxo de sangue, qualquer cama em que ela se deitar, qualquer coisa em que ela sentar durante esse tempo ficarão impuras. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela se sentou ficará impuro e deverá lavar sua roupa que estiver vestido e tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Versículo 28. Quando a hemorragia parar, ela deverá esperar 7 dias e então estará pura. Então veja que isso aqui era considerado pelos judeus quase que radioativo, né? Isso aqui é muito sério e isso gera um preconceito muito grande. Então provavelmente se essa mulher fosse casada, ela estava com um problema muito sério no seu casamento, porque os judeus levam isso muito a sério. Se ela não fosse casada, ela estava também com outro problema muito sério, que era a impossibilidade de contrair um novo relacionamento. Porque quem, em sã consciência, na cultura judaica, vai decidir se relacionar com a mulher impura? Porque isso estava enraizado na cultura. Isso era ensinado desde a criancinha. Porque o Pentateuco era ensinado para os judeus desde criancinha, inclusive isso. Tanto que aos 12 anos, o menino judeu faz o bar mitzvah, que é a idade que é considerado um filho da lei, ou seja, já responde por suas atitudes. E isso estava incluído aqui. Então, é uma cultura assim bem forte mesmo. William Barclay, citando o Talmud, ele vai dizer que havia pelo menos 11 métodos ali de buscar a cura para essa enfermidade. Inclusive, por exemplo, você cavar um buraco, jogava vinho lá dentro, numa panela, deixava fermentar e o vapor subia e a mulher se assentava em cima daquele vapor, porque acreditava que ia esterilizar e ela ia parar. Então ela tentou todos os meios possíveis, ela fez a parte dela. Mas quando acabou a parte dela, aí entra a parte de Deus. Então na vida nós temos que aprender que aquilo que é para nós fazer, nós iremos fazer. Mas existem coisas que não cabem mais na nossa mão, e aí a gente vai até Deus e fala: Senhor, acabou os meus recursos, agora é com o Senhor. Entra, faz, opera. Glória ao nome de Jesus. Essa mulher, ela sofria preconceito, e essa doença hemorrágica gerou um problema muito sério. Pelo menos 3 áreas que são as mais fundamentais da nossa vida: família, religião e sociedade. O que é uma pessoa com a família destruída? Você pode estar até mal, mas se sua família vai bem, você vai aguentando. Mas se tua vida familiar está uma turbulência, já era. Você perde o sentido da vida, você não quer trabalhar, você não quer comer, você, se ganhar dinheiro tá bom, se perder tá bom, porque a sua vida perdeu o sentido. Afinal, aquilo que você mais amava está destruído. Família. Onde foi que Satanás tocou o último golpe de Satanás lá na aprovação de Jó? A família. Depois a saúde dele, vida social, vida religiosa, que foi o conflito dele e os 3 amigos, Bildade, Eliú e Zofar. E aí a Bíblia vai nos falar que essa mulher estava nessa situação tão difícil, mas eu aprendo uma coisa extraordinária com ela, que ainda que nós estejamos extremamente fragilizados na nossa família, na sociedade ou espiritualmente, se a nossa fé estiver focada em Deus, em Cristo Jesus, nós seremos capazes de tirar força da fraqueza. Sabe por que é que nós temos força para continuar, irmãos, irmãs? É porque a nossa fé não está firmada nos montes. Nossa fé está firmada em Jesus. E quando a nossa fé está firmada em Jesus, se cumpre em nós o texto de Hebreus: aqueles que tiraram força da fraqueza. Porque na nossa fraqueza, nós fomos na fonte de poder, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Essa força extraordinária dessa mulher se revelou numa fé oculta. Ela não chamou ninguém para que olhasse a sua fé. A fé dela era oculta, mas que extraiu uma força de Jesus Cristo. O versículo 27 e 28 de Marcos 5, do texto onde nós estamos lendo, a Bíblia vai nos falar que quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E o sofrimento dela foi um propulsor para ela ir a Cristo.
Ela estava com sofrimento, mas esse sofrimento, ao invés de distanciá-la de Deus, aproxima ela. Ela fez do sofrimento um propulsor para ir a Jesus. Ao ir a Jesus em sofrimento, essa mulher descobre que Jesus não é atraído por influência, mas ele é atraído pela fé. A fé de Jairo faz Jesus se mover em direção à sua casa, e a fé daquela mulher faz Jesus parar. Então a fé que faz Jesus se locomover, bendito seja o nome de Jesus, é a fé que faz Jesus parar. A fé de Jairo faz com que Jesus se dirija à sua casa. Vamos, Jairo, eu vou à tua casa. Mas a fé daquela mulher fez Jesus parar, igual a fé de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para no meio da multidão e fala: alguém está me chamando. Chama Jairo, Bartimeu, e fala: o que quer que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. E adivinha qual é a primeira coisa que ele vê? O filho de Davi. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus abriu os olhos daquele moço, restaurou ele. Que nós façamos isso na nossa dor e no nosso sofrimento. O que o diabo quer é que você desista da sua fé, que você abra mão da sua caminhada com Deus. Mas em nome de Jesus, que haja força sobre sua vida, que haja força sobre a sua fé, para você ir a Deus. Olha, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte, me ajuda. E Ele estende a mão de graça e diz: eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, glória a Jesus. E é interessante, irmãos, que a fé e a graça andam de mãos dadas. A mulher tem a fé e Jesus tem a graça, e por meio da fé ela foi agraciada, ela foi favorecida por Deus. Versículo 28, 29 e 30 prossegue dizendo que sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curado do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Então nós vemos aqui muitos toques com pouca fé e um toque só com muita fé. Glória ao nome de Jesus. E o que nós podemos aprender aqui desse texto, meus irmãos, é que é possível tocar com as nossas mãos e não termos a nossa vida mudada. Então tem gente que faz campanha para tocar no manto, tem gente que faz campanha para tocar na arca, para tocar não sei no que. Não adianta nada. Você pode tocar tudo aqui, se sua fé não tocar em Deus, sua vida não muda. Essa mulher só tocou na orla do manto de Jesus, só na orla, foi só um toque, mas o toque dela foi capaz de extrair de Jesus o que uma multidão não foi capaz de extrair. Aqui nós não estamos numa multidão, nós estamos em poucos, mas se a nossa fé estiver focada em Jesus de verdade, nós extrairemos de Jesus talvez aquilo que uma multidão não seja capaz de extrair. O que? Virtude. Virtude não está simplesmente implicada ao ato de curar, porque Jesus não vai curar só essa mulher fisicamente, mas ao ato de salvação. Pela fé nós recorremos a Cristo e Ele em sua graça nos alcança e nos dá mais do que cura física, nos dá cura espiritual. Ele nos salva. As mãos vão tocar o manto de Jesus, mas a fé toca o coração. E se tem uma coisa que faz Jesus se voltar para o pecador, é simplesmente a sua necessidade. Quando nós vamos a Cristo com fé e necessidade, Ele se volta a nós em grande compaixão. Ele se condói, Ele se coloca em nosso lugar. Ela estava fraca, impura, rejeitada, mas mesmo assim foi possível tocar em Jesus. Enquanto nós estivermos vivos, nós tocamos em Jesus. Mas quando nós nos encontramos em um estado de morte, como Jairo, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, porque Paulo vai dizer que o nosso estado de pecado é um estado de morte, aí é Ele que nos toca, aí é Ele que nos restaura e nos dá vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ela tocou em Jesus sem ser vista pela multidão. Olha que coisa linda.
vale um glória? Isso aqui. Ela tocou em Jesus sem ser vista pela multidão. Hoje a multidão vê muita gente que acha que está tocando em Jesus. A pergunta que fica no ar é: será? Não sei, não cabe a mim julgar. Eu só sei que essa mulher aqui, ela vai por baixo porque ela não queria ser o centro das atenções. Essa mulher, ela se oculta no meio da multidão porque ela não quer ser o alvo do olhar daquela multidão. Mas mesmo ela não querendo ser o alvo do olhar da multidão, o olhar de Jesus encontra ela, e automaticamente quando o olhar de Jesus encontra ela, automaticamente o olhar da multidão tem que se voltar para ela. E não adianta, se o olho da multidão estiver para nós e o olhar de Jesus não estiver, não adianta nada. Agora tem uma coisa, irmãos: se o olhar de Jesus nos alcançar, aí, e mesmo que a multidão não nos veja, o olhar mais importante de todos está sobre nós, o olhar do leão da tribo de Judá. Oh glória! Ela foi por baixo, mas tocou. É interessante que Jesus, ele não gosta de nos humilhar, mas quando ele nos vê nos humilhando diante dele, aí ele nos honra. Veja que lá em Lucas 19, o baixinho Zaqueu sobe numa figueira e quer ver Jesus de cima para baixo. Numa boa intenção, obviamente. Mas quando Jesus vê que Zaqueu está lá em cima, Jesus fala: Zaqueu, é uma boa atitude, mas para mim entrar na sua casa, dá uma descida aí. Desce, que eu vou lá na tua casa. Porque hoje me convém, eu estou com vontade de ir na tua casa. Oh Jesus, que o Senhor sinta vontade de ir lá na nossa casa. Porque é isso, é quando nós nos humilhamos. As pessoas falam assim: estão me humilhando aí, Deus vai pisar na cabeça do meu adversário que está me humilhando. Não, irmão, você interpretou o texto errado. Não é quando você é humilhado, é quando você se humilha diante de Deus. Quando nós nos humilhamos, aí ele fala: aí sim. Porque é quando você decide abrir mão dos teus direitos, abrir mão da tua força e fala: Jesus, eu estou na dependência do Senhor, me defende, julga a minha causa. Igual a viúva lá que insistia com o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa. E aí Jesus fala: tá bom, então eu vou comprar a tua briga. E entra e nos justifica. E como é bom, irmãos, se tem uma pessoa que sabe justificar, eu aprendi isso com minha esposa, é Jesus. Ele sabe nos justificar. Glória a Deus. Aleluia. Em humildade, ela não errou o alvo. Olha que coisa linda, irmãos. Ela não errou o alvo. Ela não tocou em Pedro, não tocou em qualquer outro discípulo. O alvo dela era Jesus. Ela não queria Pedro, ela não queria João, ela não queria André, não queria Bartolomeu, muito menos Judas. Ela queria Jesus. O alvo dela era Jesus. Então sai da frente, sai da frente, sai da frente. Eu quero tocar em Jesus. O meu alvo é Jesus. No meio da multidão, que nosso alvo seja Jesus. Que no culto o nosso alvo seja Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? E aí, olha que coisa interessante. De Jesus sai virtude, aí Jesus para na hora. E Jesus para, olha e fala assim: alguém me tocou. Quem me tocou? Irmão, se a gente olhar pela lógica, parece tola a pergunta, sim ou não? Você está numa multidão, tem um monte de gente tocando em você, e do nada você para e fala assim: vamos parar aqui porque alguém me tocou. Como assim? Te agrediram? Não foi uma agressão, foi um toque bem leve. Por isso que eu estou parando. Aí os discípulos, e Mateus vai dizer que é Pedro que fala, diz assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Como o Senhor está falando que alguém te tocou? É óbvio que todo mundo está te tocando. Aí Jesus fala assim: não, porque de mim saiu virtude. Aí Jesus não dá trela para o que os discípulos estão falando e fica procurando aquela mulher. E é interessante porque Jesus não expõe aquela mulher. Com certeza Jesus sabia quem era, mas ele não expõe a mulher, ele convida. O evangelho é isso. Jesus não fica nos expondo, Jesus nos convida. É isso que Paulo fala: o amor de Deus nos constrange. Fui eu que te toquei. Que amor constrangedor é esse de Jesus? Nós não merecemos, mas ele nos salva.
Nós não merecemos, mas Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu o privilégio de sermos chamados filhos dEle. Ele nos resgatou do império das trevas, irmãos, e nos transportou para o Filho do seu amor. Ele nos fez co-herdeiro com Cristo, colocou em nós o penhor da sua herança. O Espírito Santo nos carimbou e disse: você era sujo, feio, mas eu te dei um banho de graça, eu te alcancei, eu te salvo, eu te redimo. Como não ser constrangido com um amor tão grande como esse? A mulher não aguenta, ela não resiste e se apresenta. Ele quer que a nossa fé oculta se revele. Versículo 31 e 32, os discípulos falam com Jesus sobre essa questão. E aí, por que Jesus tornou essa cura pública? Por que Jesus simplesmente... Porque a mulher sentiu ser curada. E eu fiquei pensando, por que Jesus então simplesmente não seguiu o seu curso? Porque algo semelhante vai acontecer mais na frente com os aventais de Paulo, por exemplo. Colocavam lá, o povo tocava, era curado e ficava curado mesmo. Só que por que Jesus torna essa cura pública? Porque simplesmente não partiu e não permitiu que a mulher ficasse curada ali no anonimato? Por que Jesus não permitiu que ela ficasse no anonimato? E em primeiro lugar, nós podemos pensar que Ele fez esse convite para o bem dela. Jesus convidou ela para o bem dela, pois desejava ser para ela muito mais do que um curador, muito mais do que um curandeiro, do que alguém que cura. Jesus queria ser para ela Salvador e amigo. Por que Salvador? Porque Ele é Salvador, obviamente. Mas por que amigo? Porque Jesus vai devolver a reputação daquela mulher. Jesus vai devolver honra. Jesus era um rabi extremamente importante naquela época. Então Jesus está colocando em jogo a reputação dele para restaurar a reputação daquela mulher. Quem tem coragem de fazer isso? Somente Ele. Ele não arriscou só a reputação dele, porque Ele é filho de Deus e arriscou ser chamado alguém que cura e expulsa demônios por Beelzebu. Falaram isso de Jesus. Ele expulsa demônios por Beelzebu. Chamaram o Filho de Deus de endemoniado. Ele abriu mão da sua reputação. Ele não só abriu mão da sua reputação, ele também abriu mão dos seus privilégios de glória divinos. Filipenses 2 diz que ele abriu mão dos seus privilégios divinos, de glória. Ele permaneceu Deus, mas abriu mão. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Para quê? Para nos salvar. Isso é amor. O maior nível de entrega está na cruz de Jesus Cristo. Isso é amor. Ele restaura. Oh, glória ao nome de Jesus. E a mulher não aguenta, ela se apresenta. Versículo 33 e 34. Então a mulher atemorizada. Por que atemorizada? Por causa da multidão. E trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Que é verdade? Aqui a gente já ouviu falar aqui, que ela há 12 anos, estava enferma, havia gastado com os médicos, ninguém podia ter curado ela, mas ela, tocando em Jesus, sentiu no seu corpo ser curada. Até então é sentimento, mas a operação de Jesus é mais do que o que eu sinto, é o que Ele diz ao meu respeito. Então ela está ali sentindo tudo aquilo. Versículo 34. E Jesus lhe disse: filha, isso aqui é lindo demais, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Olha que coisa tremenda. Talvez essa mulher tenha sido desprezada até pelo próprio pai, por causa da impureza dela. Quando os nossos pais da terra nos menosprezam, há um Pai celestial que não nos menospreza. Filha, bendito seja o nome de Jesus. Jesus não teve vergonha de ter sido tocado por aquela mulher. E da mesma maneira, aqueles que o tocam não devem sentir vergonha de se apresentar para a multidão. Então, um convite de Deus para nós nessa noite é: rompa o silêncio. Vai e conte para todo mundo o que Jesus fez na sua vida. Não tenha vergonha de falar que você era um perdido, uma perdida, e Jesus te alcançou. A palavra final de Jesus: vá em paz e fica livre desse teu mal. Você vai em paz e o teu mal fica. E aí umas considerações finais e eu encerro. Em primeiro lugar, ela veio envergonhada, mas voltou honrada. Ela veio doente
voltou curada. Veio em conflitos e voltou em paz. Veio triste, mas encontrou alegria e voltou alegre. Veio com a marca de impureza, mas encontrou a purificação e voltou como um sinal de milagre. Aquela mulher era sinal de Deus naquela região em Cafarnaum. A princípio parece que esse milagre interrompeu a bênção de Deus na vida de Jairo. Jesus está indo realizar um milagre na vida de Jairo, de repente alguém toma a cena. Já pensou se é hoje? É o meu perseguidor, está tomando meu lugar, está indo na minha frente. Não, mas às vezes a bênção do nosso irmão, que acontece antes da nossa, é um sinal de Deus para motivar a nossa fé. Porque enquanto Jesus está operando na vida dessa mulher, há um mensageiro vindo para trazer uma triste notícia para Jairo. Olha, Jairo, para de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Só que enquanto alguém diz isso para Jairo, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê somente. Jairo não fala nada, ficou em silêncio e prosseguiu seu caminho com Jesus. Então tudo que Jesus faz, seja na minha vida, seja na sua vida, é um propulsor para alguém, é um combustível para a fé de alguém. Então que Deus realize milagres na sua vida, se Ele achar por bem, que Ele também realize na nossa. Mas que em tudo isso, a nossa oração é que o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe a sua vida por ter ficado comigo até aqui. Vamos orar?